Gente, já começar o treinamento. Foi uma coisa que o Lucas me falou, da pontualidade. Então são 9h05, a gente deu 5 minutinhos aí, máximo de tolerância, para começar, para todo mundo entender que 9 horas é 9 horas e não 9h30. Entrei. Eu vou deixar você entrar. Podia fechar a porta, né? Igual o professor do ensino médio, fechar a porta, não deixar mais ninguém entrar na sala depois de 9h05. Tá, galera, esse treinamento, ele vai ser um treinamento onde vai estar eu e o Bregman, a gente vai estar dando de acordo com o curso que a gente recebeu da usina da Solarize. Então, a gente baseou o treinamento totalmente nisso. No que a gente recebeu, ele está bem parecido com o treinamento, com a apostila que a gente teve. E, assim, eu também peço que vocês deem uma estudada antes dos treinamentos, porque a gente vai relembrar alguns conceitos básicos, mas não vão ser todos. O treinamento realmente não vai passar pelaquela parte do treinamento que eu já dei no início do semestre. Então a gente vai passar por alguns daqueles pontos, mas a maioria a gente vai passar só coisas novas. Então tentem dar uma estudada em casa. Hoje vai ser a primeira parte, a gente dividiu ele em 3 partes inicialmente. Vamos ver o andamento, se vai precisar de uma quarta ou não. Meu computador. Tá. Vocês lembram das normas que regem a fotovoltaica? Aqui está a NTD 609, é a norma da SEB, que ela fala sobre os requisitos para você acessar a rede do... Veio. Obrigado. Aí os requisitos para você acessar a rede aqui na SEB. Cada concessionário tem alguma especificidade dela própria. Então é muito importante você estar trabalhando com a SEB, CELG, Coelba, você dar uma lida na norma deles também. Mas assim, em geral, todas elas são muito parecidas, porque elas são regidas pelas resoluções da ANEEL. Foi a 482 e a 687. A 482 veio primeiro, foi o que deu a primeiro boom da fotovoltaica, e a 687 veio complementar, porque a partir delas você pode ter créditos para você, quando você gera energia, você acumula créditos para você recuperar nos meses seguintes ou poder distribuir em outros locais. Foi muito a revolução que essas duas normas trouxeram para a gente. E o PRODIST, ele é muito importante. Alguém já leu o PRODIST? Já deu uma passada pelo PRODIST? O PRODIST são 8 módulos, ou 9, não tenho muita certeza, mas tem isso. E cada módulo fala de uma parte de usinas fotovoltaicas. Então, é todos os pontos que precisam saber para você fazer um empreendimento fotovoltaico, como acessar. Isso aqui está regulamentando todas as concessionárias. Então, isso aqui é como se fosse a parte de cima, e as NTDs vem só para complementar uma coisinha ou outra, a concessionária pede a mais. Mas elas não podem estar fugindo do PRODIST. Então, quando a gente estava fazendo a usina, a CELG ela não tinha nada nela sobre consulta de acesso, solicitação de acesso, que são passos importantes, ela não tinha. Então a gente olhou no PRODIST, aí teve que ir lá na ANEEL para ligar para a CELG, reclamar disso. E concessionário, acho que todo mundo já sabe lidar como é SEB, CAES, é a mesma porcaria. Tipo, ele enrola pra caramba pra dar informação, pra conseguir alguma coisa. E a CELG é especialmente boa nisso. Pode passar. Tá, formas de vendas. A fotovoltaica ela pode ser vendida de 5 formas diferentes. O feed-in tariff, eu vou explicar depois cada uma delas mais separadamente. O net metering, leilão de energia, mercado livre de energia e consórcio cooperativa solar. Feed-in tariff, ele não existe no Brasil, ele é muito usado quando você quer incentivar a fotovoltaica. Então, no início, quando começou a fotovoltaica na Alemanha, ela foi usado o feed-in tariff. Quando teve aquele problema em Fukushima, não sei se vocês lembram, que teve o problema da usina nuclear lá, o Japão quis trocar toda a matriz energética dele para fotovoltaica. Então ele também colocou o feed-in tariff na sua política de governo. Então é assim, você tem o seu espaço lá e o governo faz um contrato com você de 20 anos. Então hoje você contratou o sistema fotovoltaico, o governo fala que vai te pagar um valor X nos próximos 20 anos
por esse seu sistema. Então, você recebe realmente o dinheiro da energia excedente. Isso não tem no Brasil. Além disso, as outras pessoas elas têm uma tarifa extra na conta delas por não ter fotovoltaica. Então, quem não tem fotovoltaica paga mais para as outras pessoas terem incentivo na conta de ter fotovoltaica. Então, você vê, todo mundo com isso vai querer ter fotovoltaica em casa, já que você não vai pagar mais essa tarifa e você vai ter esse incentivo do governo. Além disso, ele é muito bom para financiamento, porque hoje aqui como funciona, a gente não vende, então você não tem uma renda, você só tem um sistema. Lá você vai ter uma renda fixa, que seria o quanto você receberia da concessionária, então você pode falar pro financiador, pro banco. Então, eu tenho essa renda, eu recebo R$300 por mês e eu vou pagar esse sistema dessa forma. Então é muito financiável e é muito bom, porque se você tem um telhado com espaço gigantesco, você coloca bem mais do que você precisa para gerar energia. Então essa é a grande vantagem dele, você não coloca só o que você precisa para sua casa, você coloca o espaço que você tem disponível realmente. Então por isso que ele dá realmente um boom total no sistema. Foi legal que na época lá na Europa também os bancos trabalhavam com uma metodologia que tipo, se o cara deixasse de pagar, o governo pagava direto pro banco que ele pagaria para ele pela energia produzida. Por isso que a linha de financiamento era muito fácil de conseguir lá também. Todo mundo entendeu o que é o feed-in tariff? Ele não existe no Brasil, obviamente, e ele tem só terminando ele tem alguns probleminhas ainda, que é o seguinte, como tem essa oferta muito grande, o governo está pagando para você, acabou que ele foi bom para dar algum fotovoltaico, mas ele não foi bom para o desenvolvimento das próprias placas, porque você não precisava gastar com desenvolver a tecnologia, deixar ela mais barata, sendo que você já tinha esse retorno fácil do governo. Então, tinha esse problema nesses países no início. Por isso que demorou um pouquinho mais para o preço dos módulos, dos inversores caírem, porque as pessoas não tinham esse incentivo, já que você ia receber já pelo módulo. Net metering é o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Você usa o que você está produzindo e tem um sistema de créditos, onde que faz uma subtração entre o que você consome e o que você gasta. Ele sai muito mais barato para a concessionária, porque ele não precisa fazer nenhuma adequação. É só colocar ali no sistema e você vai estar gerando, vai só trocar o relógio bidirecional, que é o que eles fazem hoje, então é muito importante. Só que o financiamento dele é muito mais difícil, já que você só vai ter ele para financiar o sistema. Hoje no Brasil, ainda financiamento para sistema fotovoltaico melhora, mas não é aquele incentivo, não tem aquele incentivo total. Alguns bancos têm algumas linhas de financiamento legais, mas ainda está bem longe do que poderia ser. Por causa disso, porque você não tem aquela renda igual você tinha no feed-in tariff. No feed-in tariff você tem todo mês ali você vai receber um dinheiro. Aqui você no máximo vai receber créditos, você não recebe dinheiro. Beleza? Mercado livre de energia. Beleza, esse é um ponto assim que você pode vender. Grandes usinas vendem para o mercado livre de energia, mas ele não é muito para fotovoltaica. Ele é muito mais para outros sistemas de geração. Por quê? Porque ele é um sistema muito volátil, onde você tem que competir, você vai colocar um preço, você vai negociar na Câmara de Comércio o seu preço com o próprio comprador. Então, grandes empresas, grandes compradores, indústrias, shoppings, elas não compram já da concessionária, elas compram desse mercado livre porque sai mais barato. Só que o problema é que dentro desse mercado livre, ele tem um coeficiente que eles levam em conta de quanto sua usina está produzindo, do grau de produção dela. E o da fotovoltaica é muito baixo, porque ela só produz ali de 8 horas da manhã às 6 da tarde. Então, é raro você ver um sistema só fotovoltaico em mercado de energia. O que algumas pessoas pensam em fazer, eu realmente não sei se já existe, é você usar um sistema de uma PCH, uma CGH, que são mini centrais hidrelétricas, junto com fotovoltaico, colocar na área alagada um sistema fotovoltaico, porque você vai estar gerando energia com fotovoltaico de dia e vai poder usar a hidrelétrica para gerar de noite, então esse seu coeficiente sobe bastante. Então é uma opção, tanto que quando na usina o pessoal da só falava mercado livre, mercado livre, mercado livre, depois do curso a gente mostrou para eles que essa é a pior opção deles, seria o mercado livre, por causa dessa volatilidade que eles não conseguiam vender muito bem lá. Fala da competitividade, que o cara pode
com o Mercado Livre ele tem outras opções, como termoelétricas, hidrelétricas, que o custo da energia é bem mais barato. Então, para você competir com fotovoltaica é muito mais difícil. Leilão de energia. O leilão começou a ficar interessante quando começou a ter leilões específicos para fotovoltaica, porque antes caía no mesmo caso que o Beyman estava falando, competição entre as fontes. A fonte fotovoltaica não é a fonte mais barata, é uma das fontes mais caras. Então, acabava que ela perdia sempre, o seu custo do quilowatt-pico é mais caro do que outras fontes. O PIC é um leilão, é um contrato de longo prazo, organizado pelo Ministério de Minas e Energias, pela ANEEL, pela Câmara de Comércio, então eles vão lançar isso. Só que pro leilão, ele tem um alto custo para você estar participando. Eu vou entrar bem mais a fundo em leilão, porque é o sistema que foi feito no Brasil, alguns países já estão copiando esse sistema de leilão, mesmo aqui tendo alguns problemas, já que ano passado teve 2 leilões que foram cancelados em cima. Então a pessoa fez o investimento, que é um investimento alto, e o Brasil cancelou logo. Então hoje os investidores estão receosos de entrar no leilão, de fazer esse investimento e cancelar por causa do problema do Brasil, que a gente nunca sabe se vai ter ou não vai ter um leilão. Então esse é o grande problema dele. Históricos de leilões. Esses foram alguns leilões que tiveram de fotovoltaica aqui no Brasil. Aqui as pessoas são só dados para vocês verem quanto foi vendido. Só que, assim, o sistema fotovoltaico ele é baseado no dólar. Então você vai fazer um leilão hoje para vender daqui a 5 anos. Esse leilão ocorreu aqui em 2014, 2015, e as pessoas estão vendo que elas não vão conseguir cumprir o preço que elas prometeram. Então a ANEEL está pensando em fazer um leilão de cancelamento, onde as pessoas vão cancelar o que elas ganharam porque elas não estão conseguindo cumprir o preço que elas falaram que iam cumprir. Foi baixar muito para poder ganhar o leilão, só que agora não vão conseguir cumprir, porque o dólar subiu, tudo o sistema, o que é bem palha também, né? Você ganhar um leilão e não conseguir executar aquilo que você prometeu. Esse investimento que você falou para entrar no leilão, ele se dá só em termos de tempo, assim, de planejamento, ou ele realmente tem que pagar uma taxa ou algo assim para entrar? Não é taxa, é investimento no local. Eu vou citar cada investimento, porque é muita coisa que você tem que fazer para você entrar no leilão de energia. Pode passar. Etapa de desenvolvimento. Então, antes de você entrar no leilão, você vai ter que seguir todas essas etapazinhas. Você vai ter que fazer uma análise de geração do local. Você não pode chegar e vou entrar no leilão agora. Você tem que fazer toda uma análise de geração do local. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que buscar um terreno, você vai ter que ver se esse terreno tem escritura, você vai ter que chegar, se o terreno não for seu, você vai ter que ter uma assinatura do dono do terreno falando que esse terreno pode ser arrendado, pode ser usado para isso. Você tem que criar uma sociedade, você tem que fazer um estudo naquele terreno para ver se ele pode ter fotovoltaica, porque às vezes você olha um terreno e ele pode ser muito rochoso embaixo, onde você não vai conseguir fincar as estruturas. Então você tem que fazer todo um estudo topográfico. E esse estudo não é barato, é relativamente caro você fazer um estudo topográfico. Além disso, você vai ter que colocar uma estação meteorológica. É uma estação que tem que ficar durante 12 meses. Então, antes de concorrer um leilão, se eu quiser concorrer um leilão hoje, eu tenho que começar, se eu quiser concorrer um leilão daqui a 1 ano, eu tenho que começar hoje a medir no meu terreno, colocar uma estação meteorológica lá. Então, era outro erro que a gente via na usina. É para ver a incidência solar? Isso, para ver a incidência solar exatamente no local. Porque a gente tem os dados da internet, mas eles não são tão confiáveis. Por leilão você precisa de algo um pouco mais confiável. Então você vai ter que colocar uma estação meteorológica lá. Isso. Só para você instalar uma estação dessa, você custa mais ou menos R$70 mil, fora o preço de manutenção dela. E, se não tiver sinal de telefone na área, você vai ter que contratar uma parada via satélite que custa, acho que era R$2 mil por mês, ou então isso durante 1 ano. É um custo alto, dependendo do local. Para participar do leilão, você tem que pagar proposto um ano antes da estação, na região que você quer colocar. Você pode ter a sorte também de ter uma estação já montada a menos de 10 km do seu terreno. Aí você pode falar com o dono da estação e ver se você pode colher os dados. Mas você tem que estar em um raio de 10 km. Mas então, você está leilando o terreno ou as placas que estão no terreno? A usina. Não, você não está leilando nada. Você não está leilando, você vai entrar no leilão. Você participar do leilão. Você está comprando,
você vai fazer uma oferta. Como é que funciona o leilão? Você faz, vai ter leilão, eles vendem pacotes de energia. Então, sei lá, 30, 50 megas. Aí, eles começam com um teto máximo. Ele falou ali, tipo, era R$300. Por exemplo, o de 2015, ele começou em 381. Aí eles começam, pô, você venderia por 380? Aí você fala, eu vendo. Aí eles vão diminuindo até eles conseguirem um preço mais baixo. 381 milhões? Não, R$381 por megawatt-hora que você produz. Tipo, é muito assim, o sistema, é um sistema online, até o professor falou, que ele já participou de alguns, ficava 4 pessoas, cada um no computador, onde você a cada 5 minutos tinha que apertar, você aceita essa oferta? Você apertava sim. Aí tinha outras pessoas para que se falhar, tinha outra pessoa para apertar o sim, que só tinha 5 minutos para responder sim ou não. Esse leilão é para eu comprar energia. E é para você vender, no leilão, realmente. Porque o leilão é o seguinte, a ANEEL estabelece um teto e todo mundo entra. Então, ela precisa, por exemplo, que gire 1 gigawatt-hora. Aí tem 8 gigawatt de oferta das pessoas que estão leiloando. Então, ela bota o preço máximo, aí quem aceita aquele oferta. Aí eles vão descendo, as pessoas vão desistindo, até chegar no ponto que ela precisa receber. Então, ela chegou ali perto, se ela precisa de 1 giga, se ela chegou ali 1.2, ela fala para todo mundo que restou ali, eu quero a última oferta que vocês podem dar. E as pessoas aí sim, nesse último ponto, eles dão a última oferta deles, qual é o preço mínimo que eles podem dar no gigawatt-hora, no megawatt-hora, e aí quem ficar na linha que eles querem, do 1 giga, eles escolhem. Só que ninguém nunca sabe quanto que a concessionária precisa, então você tem que ali balancear, pô, eu vou ter um lucro bom, eu vou ter um lucro ruim, você tem que saber quanto a sua usina vai gerar a estar naquele meio termo sempre. Tem que ser feita uma análise, para saber até que ponto você pode vender sua energia, senão você começa a ter prejuízo, não vale a pena entrar. Isso. Quem compra são as funcionárias? Quem compra é o governo. Leilão, quem compra é o próprio governo. Você está vendendo para o governo. Ele, em vez de comprar da... Eu estava pensando que eu podia comprar o negócio, entendeu? Não. Mas só pode ser É uma espécie de leilão inverso, assim, tipo, é o leilão, ele falando, eu quero comprar a energia de vocês, quem consegue vender mais barato. Aí você fecha um contrato de 20 anos com eles, por isso que é vantajoso. Normalmente é você hoje fazer um leilão para daqui a 5 anos, 3 anos, um leilão de reserva, você não é hoje para amanhã. Então, tudo isso aqui, pode voltar lá, toda essa parte de... na próxima. Todas essas partes aqui, você tem que fazer antes. Na hora que você vai estar no leilão, você não vai estar a usina construída, você vai ter tudo isso, você vai ter um estudo, você vai ter um estudo financeiro, um projeto básico mostrando sua produção, o parecer de acesso, que é aquele primeiro ponto, que a concessionária permite que você acesse o local. Uma licença ambiental para falar que você está... Porque tem toda a lei, você não pode ficar perto de córrego, você não pode desmatar algumas áreas, então você tem que estar tudo ok para poder fazer esse leilão. Então toda a parte que a gente já fez da usina e que a gente faria completo básico, você tem que fazer antes do leilão. É uma coisa que a galera dela só falava também, leilão, vamos entrar em leilão. Aí a gente falou, velho, não dá pra entrar em leilão. O leilão demora 17 meses pra você preparar pra entrar no leilão. A gente nem sabe quando vai ser o próximo. Mas eles estavam falando, gente, não, a gente precisa a usina pra amanhã, e a gente quer entrar em leilão. Só que se demorar 17 meses. Esse investimento não vale a pena por agora, ainda mais que a gente não sabe quando vai ser o próximo leilão. Tem muitos... Na verdade já tem data já. Tem data, né? Mas vai sair o próximo. A gente tem essa curiosidade. Essa dúvida. É o governo que cria o é tudo ANEEL. É a EPE que normalmente regulamenta isso. Outra coisa que você precisa, uma certificação de produção. Só a certificação de produção, você lembra quanto era o preço? Acho que é uns 15 mil reais. É uns 15 mil reais, falando que você tem 50%, chama P50 e P90, que você tem 50% de chance de estar produzindo aquilo que você está falando, no outro tem 90% de chance de estar produzindo aquilo que você está falando. Tem muita empresa que faz toda a etapa de desenvolvimento do leilão e vende para investidores, então ela faz tudo isso e vende. Você tá tudo pronto para você entrar no leilão. É mais ou menos uns 3 milhões que você vende todo o empreendimento para você entrar no leilão, o investidor compra e tenta entrar no leilão. Então você vê que é um mercado... dependendo do tamanho do projeto. Os grandes é um projeto grande. Por exemplo, que ele deu lá, os 3 usinas.
qual a motivação do governo para comprar energia solar? Porque a gente compra energia hoje, Itaipu, a gente compra energia do Paraguai, que não é nossa, né? Então a gente comprando energia de pequenas usinas, vale a pena. A nossa demanda energética é grande ainda no Brasil. E ele está comprando mais barato do que comprar de outras coisas. Simplesmente porque é viável, né? Tem um incentivo. Tanto que esse modelo, outros países gostaram dele, porque acaba que você vai diminuindo o preço, então você compra energia mais barata. Então outros países estão pensando em fazer o mesmo modelo do Brasil. Estação meteorológica, aquilo que a gente estava falando, que você... O leilão é meio que um processo de licitação, só que em vez de você receber, como se diz, propostas, você coloca a galera num ringue ali para se debater e ver quem que vai... Exatamente. Mais ou menos isso. Aqui a estação meteorológica, a gente falou que é obrigatório ter no leilão de energia, então você tem que ter uma conexão internet ou satélite, você tem que ter um chipzinho ali. Então, eu quero construir uma usina. A primeira coisa que você tem que ver é se pega sinal de celular naquele lugar. E se não pegar, já começa a ser menos viável, porque vai ter que contratar, igual o Benman falou, um satélite para te dar informações meteorológicas do lugar. O que já vai começar a deixar o seu empreendimento mais caro e pode não valer a pena. Essa estação meteorológica, ela está vendo radiação difusa, radiação direta, ela está tendo... Então, além de ter ela lá, você não pode deixar ela lá sozinho, você tem que ir fazendo manutenção nela, periódica. E são 12 meses. Então, se você começou a fazer e parou durante um mês, você tem que começar de novo. Não adianta, tem que ser os últimos 12 meses. Então, se o leilão não for daqui a 12 meses, você não pode parar e falar, eu tenho os dados de 12 meses. Você tem que continuar até o leilão começar, para você ter os últimos 12 meses desse leilão. Mas isso é para entrar no leilão, né? Isso, para entrar no leilão. Se for vender de outra forma, não precisa necessariamente. Não precisa necessariamente. É legal porque você tem um dado preciso. Pra vender e tal, ter dados para passar. Governo, né? Tem que ter tudo isso mesmo. Essa parte burocrática. O Exatamente. governo não vai comprar uma coisa Você lembra o que é? Tipo, parece que ia mudar para 3 anos. Eu lembro dele, eu não lembro qual era o tempo, mas eles querem aumentar esse tempo de 12 meses ainda mais. Eu lembro se era um ano ou 3 anos. Uma parada assim. Acho que é 36, eu não sei quando, só acho que é a partir de 2020. Mas não tem aquele site que mostra a incidência solar? Tem, então, mas aquele site ele é muito genérico, né? O que esse site faz? Ou ele usa dados via satélites, que não são tão precisos, ou eles pegam várias estações meteorológicas que tem espalhado pelo país. Aí, ele, por exemplo, você quer ir num ponto, aí ele faz uma triangulação das mais próximas e te dá um dado aproximado. Então, aquilo ali não são aproximações, não é o dado real do local. Aí, pro leilão, eles precisam da estação. Isso. Na usina, o investidor que estava querendo investir na nossa usina, ele pediu um estudo meteorológico, só que a gente fez baseado nesses sites e falou para ele, se quiser você pode colocar a estação meteorológica, aí vai ter que pagar a mais por isso, ou também tem outro site que a gente vai falar que é a SolarGuiz, que é um site que você paga, que ele é o mais confiável, são os dados mais precisos que você paga para receber esses dados. Ele também é importante. O SolarGuiz, inclusive, aquela certificação que eu falei de produção, o P50 e o P90, os dados da SolarGuiz, eles são usados. Você pode usar eles como referência, para falar que a sua usina está produzindo, por causa da radiação daquele local. Outros também tem o Meteornom e a NASA, que são outras fontes se você olhar. Só que o Meteornom você já usa direto no PVSys, ele tem estações meteorológicas, aqui no Brasil ele é ruim, porque tem poucas estações, então a estação fica meio longe. E a NASA foi um sistema de P&D que eles fizeram, só que ele já está desatualizado há muito tempo. Então, são dados precisos, mas antigos, já teve mudanças. Mesmo assim, a gente ainda usa ela. E tem o INPE, que é o menos confiável deles, por não ser internacional, que também a gente pode usar. Eu ouvi dizer que aqui era muito ruim as estações meteorológicas. Lá nos Estados Unidos sempre é muito melhor. É porque lá tem várias estações meteorológicas, então fica mais próximo. Aqui, como tem poucas espalhadas no Brasil, então quando faz triangulação fica muito longe. Ah, não é pela qualidade não, então, da estação. Não, é pelo realmente a distância e pela quantidade. Ah, tá. E também é uma parada que as pessoas usam muito fotovoltaica, que é muito coisa de vendedor. É você escolher o tanto que você tem de radiação no local, faz o seu sistema gerar mais ou gerar menos.
Então tem dados otimistas e tem dados pessimistas. Então várias vezes as pessoas usam aquele dado mais otimista para a sua usina gerar mais e você falar que tem um payback mais rápido. Então isso é muito, eu via muito isso quando eu ia vender fotovoltaica, de algumas pessoas usando irradiação lá em cima só para poder falar que era mais barato e tem que explicar para a pessoa, pô, a irradiação aqui, ele está usando um valor um pouco acima, é melhor ser um pouco mais conservador do que ficar mentindo. Não é mentindo, é porque tipo, é ser otimista. Ele não mente, ele pega um dado de algum local, só que tem um moderado e um high resolution, por exemplo, no site que você entra. Você pode usar o high resolution, ele vai te dar um valor um pouco menor. O moderado, ele dá uma média ali, onde fica um pouquinho maior. Ou você pode pegar a capital, por exemplo. Tem todos esses negócios na hora de fazer o orçamento que dá essa diferença. Outra coisa que você tem que estudar é quando você vai fazer uma usina. Os impactos que ele vai estar causando. Então, o impacto ambiental. Se você vai estar desmatando alguma coisa, se você vai estar... mata ciliar, lago, todos os impactos você tem que ter. Impactos sociais. Então, uma usina de grande porte, e quando a gente fala usina de grande porte, são usinas de 30, 50 megas, você está mudando toda aquela região em volta. Então ela vai gerar um nível de emprego para as pessoas que estão ali naquela região em volta, ou vão trazer mais pessoas de outros locais para trabalhar ali, que depois vão estar ali sem emprego. Você tem que pensar até um exemplo que ele deu no dia que eles foram fazer uma usina, não sei aonde, qualquer lugar do mundo, que ele foi, eles passavam um cano de alimentação de água da cidade, eles foram furar e deixaram a cidade, furaram esse cano e deixaram a cidade sem água durante uns 2, 3 dias. E começou a ter pressão. Então você tem que estudar tudo isso para você não impactar muito o local onde você está realizando. Tudo isso não é exigido, impacto social não é exigido, mas você tem que estudar porque são custos, são coisas que podem levar você a um custo futuro. E alteração da fauna e da flora, né? Então, foi o que eu falei, de matas, animais, o que vive naquele local. Porque a fotovoltaica tem muito aquela ideia de que não é uma energia limpa, mas nenhuma energia é 100% limpa. Ela tem os impactos dela. Além de desmatamento, tem o próprio impacto. Então você tem que dar uma estudada nisso para ver o que ela está causando de alteração nos locais. Essas usinas de 50, 30, elas têm um tamanho mais ou menos de quanto? Hectare? Cada usina, você mais ou pode menos, botar tipo 1 mega, 1 hectare. 1 mega, 1 hectare. Então aquela que a gente está fazendo de 5, né? Estaria fazendo. Na verdade, o que a gente está fazendo, com o espaçamento, ela está gastando em torno de 8 a 9 hectares. É porque depende também, se você for usar tracker... Que é só 5, né? Isso. 5 megas. Uhum. O tracker é o quê que ele fica? Não, que fica, ele segue a direção do sol, você precisa de um espaçamento maior entre as fileiras. Então você ocupa mais espaço. E é muito aquele estudo, né? Você tem que ver qual é o seu custo. Pô, eu tenho muito terreno, então meu custo não é o terreno, eu tenho pouco espaço, aí você pode ajeitar, porque tem sombreamento. Se o custo do seu terreno é baixo, você tem muito espaço, você afasta mais para você ter mais produção, menos sombreamento. Se o seu terreno é muito pequeno e você precisa gerar mais, você perde com sombreamento. Então você tem que fazer esse estudo ali para ver exatamente onde você está gastando mais. É igual a manutenção também. Pô, eu vou construir um robô para fazer a manutenção, ou que a gente tem manutenção, você pode contratar um caseiro que vai estar jogando água ali todo dia, que vai sair mais barato. Então é muito ver o local que você está fazendo isso. Tipo, aqui no Brasil é mais barato a mão de obra, na Europa é mais caro. Então tem que ver qual local que você está trabalhando. E qual é o local da usina que a gente está fazendo? A gente está fazendo a usina Planaltina de Goiás. Fica quanto tempo daqui? 1 hora e 20. Tem cidade, né? Planaltina. Planaltina. Entendi. Tipo, é uma cidade pequena, cara, é bem perto na verdade. Não. Tipo, você vai começar a entrar numa área mais rural, aí chega tipo um terreno com várias fazendas, aí você pega uma estradinha de terra lá e chega no terreno do cara, é imenso. E lá tem muito espaço mesmo. Tipo, o pessoal, a gente está fazendo a Marsol 1, no caso. Eles querem fazer a 2, a 3, a 4, a 5, porque cabe espaço lá. A Bruna vai falar agora da parte um pouco mais teórica sobre as células fotovoltaicas. Vou entrar um pouco mais no conceito do que é o efeito fotovoltaico, o princípio de funcionamento das células, as características e o tipo de tecnologia que tem hoje no mercado. Não vai ser nada muito aprofundado, mas só para eles terem uma base e não ficar muito perdido. Primeiro a gente tem que entender falar um pouco mais sobre a luz.
É um conceito básico, mas vocês entendem a diferença entre irradiância e irradiação, insolação? Alguém sabe qual é a diferença? Irradiância. Caraca, minha letra é bonita. Irradiância. É uma medida de potência da intensidade da luz. Então ela é dada por watt por metro quadrado. Na luz ela é diretamente proporcional à quantidade de fótons que tem na luz. Então a intensidade da luz, também dada pela irradiância, é medida em watt por metro quadrado. Irradiação ou insolação é uma medida de energia. Ela é dada em kWh ou watt-hora por metro quadrado. Então ela não depende só da quantidade de luz de sol que bate na superfície ou na atmosfera, mas também de quanto tempo aquilo fica disponível. Então, tanto que falam que aqui a gente tem o melhor lugar na Alemanha, não, o pior lugar no Brasil é 3 vezes melhor, é melhor do que qualquer lugar na Alemanha. Isso não é tão verdade, isso é porque tipo, a irradiância ela é quase constante no mundo inteiro. Então o sol que bate aqui, que brilha aqui, é o mesmo que brilha na Alemanha. Só que a gente tem uma disponibilidade de sol por muito mais tempo. Então a nossa irradiação, que tipo, o nosso pior lugar, é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. A ideia é mais ou menos essa. E não é só esse fator que importa também. Outra coisa errada em falar que o pior local da Alemanha, o pior local do Brasil é o melhor local da Alemanha, é porque a temperatura também influencia nas células fotovoltaicas. Então aqui, às vezes, quando é muito quente, não é algo bom. É muito que as pessoas às vezes confundem. Muito quente não é sinônimo de muita produção. É muito bom você ter muita irradiação, um local um pouco mais fresco do que ter esse calor que atrapalha as células. Então, só falando que a intensidade é diretamente proporcional à quantidade de fótons e que a energia é diretamente proporcional à frequência do espectro da luz. Aqui na superfície, como eu tinha falado, é mais ou menos constante no mundo inteiro, de 1000 watts por metro quadrado. Se você for olhar na atmosfera, é por volta de 1366, só curso de curiosidade. Pode passar. Então, qual que é o princípio do efeito fotovoltaico? Se usam vários tipos de materiais, onde eles possuem uma energia de gap. Vocês são familiarizados com isso? Não, ele sabe. Materiais, se vocês não entenderem muito, relaxa que materiais vocês vão aprender. Bom. Mas vão, né? Mas a ideia é que cada tipo de material possui uma energia de gap e para que o fóton bata no material e consiga fazer com que o elétron saia da banda de valência para a banda de condução, ela tem que ter uma energia maior ou igual à energia de gap do material. E do que isso acarreta? Como volta lá no slide. A luz ela tem um espectro amplo, onde dependendo da frequência, os fótons vão ter níveis diferentes de energia. Volta lá. Então, quanto maior a energia de gap, quanto menor a energia de gap, mais você consegue aproveitar os fótons, mas aqueles que têm energia maior do que ele, acaba que favorece o aquecimento da célula. Então você tem por exemplo, de telúrio cádmio. Os fótons que têm 1,49 volts, elétron-volts, vão conseguir fazer com que o elétron passe para a camada de valência. Estou meio confuso, né? Sabe? Tu lembra direito? Da camada de valência? Para a banda de condução. Banda de condução. Mas eu acho que eu sei o que você está falando. É que na hora que bate com o fóton, é um pacote de energia. Na hora que bate lá no elétrico... Vem cá, você tá filmando. É sério? É sério? Vem me ajudar. Porque é assim, isso aqui, o fóton na verdade é um pacote de energia, que na hora que bate no elétron, o elétron vai sair. Só que ele vai para a banda de condução, né? Ou seja, ele fica um elétron solto ali
podendo ser aproveitados como corrente elétrica, certo? Só que aí o problema é que quando o elétron, o fóton é muito mais poderoso, assim. Tem mais Ele energia. tira o elétron, só que o elétron não vai ficar naquela banda de condução, ele vai ter mais energia ainda para sair do material, entendeu? É isso que você está dizendo? Aí ele cria muita energia, essa energia é dissipada de forma térmica. Exato. E aí ele fica lá na banda de condução, e depois volta para a banda de valência, entendeu? Então existe esse trade-off entre você escolher um material com uma energia de gap que vai aproveitar o máximo do espectro de luz e não transformar tanta energia em dissipação térmica, porque isso vai aquecer a célula e isso é ruim para o rendimento dela. Volta lá. Eu falei aqui? Acho que não, mas o professor lá, o Oliver, ele tinha falado que o material com uma energia de gap, tipo assim, que atende esse trade-off de uma maneira legal é 1.5 electrovolts. Claro que você não vai ficar olhando isso na hora de escolher seu tipo de placa, mas é algo que a galera leva em consideração na hora da fabricação do módulo e tudo mais. Só por curiosidade mesmo. Não confundir também efeito fotovoltaico com efeito fotoelétrico. Qual a diferença, Luma? Não é. Tá, basicamente o fotovoltaico, você usa o fóton bate no material, cria a diferença de potencial e você consegue com isso gerar uma corrente quando você conecta uma carga. O efeito fotoelétrico, quando o fóton bate, o material espelha elétrons. Então você cria corrente. Basicamente qualquer tipo de metal, a grande maioria dos metais ocorre o efeito fotoelétrico, diferente do fotovoltaico. Nossa aí. Então, na célula, aquilo que a gente falou, a separação das cargas cria a corrente fotovoltaica. As perdas se dão principalmente pela reflexão da luz no painel, então é sempre bom ter a lâmina, o vidro, que reflita o mínimo possível, que consiga absorver o máximo de luz na transmissão e perdas por causa de recombinação, que nem sempre quando o fóton bate o elétron vai para a camada de valência, de condução, ele fica lá. No caminho ele pode se recombinar com uma carga ou uma lacuna e aí não vai servir para nada. Pode passar. São pontos, vocês estão vendo essas partezinhas de metal aí no desenho? Então, são elas que fazem a condução da tensão e da corrente. É uma troca, um trade-off que você tem que a pessoa que vai produzir o módulo, ela tem que olhar, porque essa parte ela está encobrindo a célula, então está assombreado. Só que você precisa, quanto mais dela, você vai conseguir uma produção melhor. O que as pessoas estão fazendo hoje é fazer cada vez elas menorzinhas, só colocar várias delas num módulo para poder ter mais tensão e corrente no módulo. Essa parte de cima, aí de condução. Ah tá, então esse material é só o que conduz? O preto é a parte que conduz. Isso aqui são... E o espelho, pra quê? Quê? Espelho. O espelho, não tem espelho? Não, aqui é o vidro. Esse vidro, certo? Só para não deixar exposta a célula. Proteção. Por isso que tem que ser um vidro trabalhado para ele não refletir muito a luz e conseguir absorver o máximo da luz possível. Esse aqui é um gráfico ilustrando aquilo que eu tinha falado do trade-off entre a energia de gap e o quanto você está dissipando de energia pelo excesso de energia do fóton. Então, quanto menor a energia de gap, mais você consegue, mais fótons você consegue usar para jogar o elétron para cima, mas você dissipa mais energia com isso. Então, você pode usar menos o espectro de luz, usando uma energia de gap maior, mas você pelo menos ganha dissipando menos calor. Passa aí, só vai ter outra coisa ilustrando isso. Então, quanto menor a energia de gap, mais você usa os fótons, mais você dissipa energia. E quanto menor o número do espectro que você usa, mais você dissipa menos energia. É um exemplo da energia de gap, dos materiais mais usados em células. Aquilo que eu falei, o gap ideal é de 1,5 electron volts. Agora a gente vai falar um pouco sobre a curva
de potência do IV, né, de uma célula fotovoltaica. Ela é alterada principalmente, isso aqui é uma aproximação, se vocês forem fazer tópico, vocês vão ver que não é exatamente assim, mas ela é impactada, a corrente é impactada majoritariamente pela irradiância, ou seja, pela intensidade de luz no local. Isso vai alterar o nível de corrente da sua célula. Já a temperatura impacta majoritariamente a tensão. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a tensão da sua célula. Dessa forma, o ideal seria a gente conseguir um lugar fresco, frio e que tenha muita irradiância. Assim a gente consegue uma curva de potência, onde a gente consegue tirar o máximo da nossa célula. Só nível de curiosidade, a tensão hoje média de uma célula fotovoltaica é 0,5 volts. O MPP, que é o ponto de máxima potência, é aqui, onde você consegue tirar a máxima potência da célula. E isso vai depender então, aquilo que eu tinha comentado, tanto da irradiância quanto da temperatura. E isso é interessante você analisar, principalmente na hora de produção de cada célula e também do próprio painel. Porque se você tiver células com MPPs diferentes, seja porque está produzindo uma corrente ou uma tensão diferente, isso causa problemas de mismatch, que afetam o desempenho do conjunto como um todo. Então você pode ter, vamos supor, num painel, você pega um painel de 300 kW-pico, 320 watt-pico, e bota em série com o de 250, e 250 vai puxar o de 320 para baixo, que vai diminuir a potência total dele e ainda vai causar o aquecimento desse de 320. Porque vai tentar forçando mais corrente, mas não vai conseguir e vai acabar dissipando isso na forma de calor. Ou, tipo assim, a temperatura e a irradiância, elas tipo, controlam a curva, assim. Mas assim, o ponto que está na curva, ele controla pelo inversor, né? Sim. Calma. Tipo assim, Depende. Estamos pedindo o MPP e o MPPT. então não tem nada a ver, assim? Ou... Isso Não, aqui é MPP... da célula como um todo. Mas assim, é porque o inversor ele controla quando que vai estar a tensão para você ter uma potência, não? Mas ele controla o sistema como um todo, das células, é o MPPT. Uhum. Que a gente vai falar, é quanto ele vai colocar de tensão, quanto ele vai colocar de corrente para ter a máxima produção. Isso aqui é da célula, o inversor não mexe nisso. Porque a gente está falando da parte, cada módulo fotovoltaico ele é feito por 60, 62 células. Isso é dentro do módulo mesmo, é a célula que ele está falando, o inversor não mexe nisso. Né? Justo. Verdade. Pode começar. Aí só para ilustrar como é que fica a conexão em série em paralelo. Então, à medida que você vai botando em série, você vai aumentando a tensão do conjunto como um todo e em paralelo você vai aumentando a corrente. Da maneira que você consegue produzir um ponto de potência, vai somando as potências do conjunto como um todo. Então, tipo assim, o que eu entendi foi que você tem que pegar o mesmo tipo de placa. Se você não pegar o mesmo tipo de placa, vai dar ruim por causa da corrente. Porque ela não vai ser mais 0,5? Não, mas tem... É porque, por exemplo, um painel de 320 watt-pico, ele tem normalmente, tem um número de células maior do que o de 250. Então acaba que, como a tensão da placa como um todo é definida pelo número de células em série, a de 250 vai ter uma tensão circuito aberto menor. Beleza? Então, só reforçando, sempre tem que ser placas iguais e... exato, senão vai ter esse problema de mismatch, tanto em relação à célula quanto às placas. Isso é um ponto bem crucial para o dimensionamento. Tanto porque hoje a usina está parada, porque não adianta a gente pegar uma placa fotovoltaica e falar, pô, a gente vai fazer isso igual a galera achar que eu vou fazer uma placa de 320 watt-pico, só que cada módulo fotovoltaico ele tem diferença de tensão de circuito aberto e corrente de circuito aberto, eles mudam, porque usa células diferentes, usa tipos diferentes. Então, se a gente fizer todo o dimensionamento para um módulo e depois alguém chegar e falar, não, vai ser esse outro módulo, mesmo que tenha a mesma potência, pode mudar muita coisa. Então, por isso que a gente está esperando essa definição de qual exatamente o módulo que a gente vai usar para poder fazer a usina. Esse é o ponto que está parado hoje, essa definição por parte do investidor, da Eolsol, disso, para a gente ter que ficar fazendo várias vezes, porque se ficar mudando isso o tempo todo, é como se a gente estivesse fazendo o mesmo trabalho todas as vezes.
Evitar retrabalho. É escolher a placa e já comprar, para não perder Não é tanto assim, você tem que... É você definir a tecnologia que você vai querer usar. Até porque não só questão de placa, também como inversor. Que a gente pode dimensionar para os inversores centrais, o cara não vai ter condição de comprar ele, vai ter que ser descentralizados, muda todo o esquemático, o layout, aí muda tudo. É definir qual que é a tecnologia que vai usar para então você conseguir fazer o projeto da usina. Falar um pouco das tecnologias que existem hoje. O principal e que domina o mercado é de silício cristalino, que se divide em mono e policristalino. A diferença entre eles é só a pureza do cristal e de como o modo de fabricação deles. E filme fino, que foi o que surgiu depois. Teve um boom numa época aqui, mas acabou que, porque eles eram mais baratos, e isso foi um atrativo na época para o mercado, mas quando a China começou a entrar no mercado de fotovoltaica, eles baratearam muito o preço da tecnologia principalmente dos policristalinos, e ocupou um grande mercado depois, os filmes finos foram acabando se deixando para trás. A grande diferença entre eles, passa mais um slide aí. Tá, não é esse slide que eu queria, mas é só para ilustrar as tecnologias. Esse aqui é o monocristalino. Você vê que é o único cristal de silício, então ele é bem mais puro. Aqui é o policristalino, onde são vários cristais, mas tanto uma refinação no processo de fabricação. E do silício amorfo, que também é chamado de filme fino, ele é quase como eles borrifam um gás em cima da placa. E eu não entendo muito, mas eu sei que a eficiência é bem menor, mas um processo de produção bem mais barato. Outra vantagem do amorfo é porque ele é muito bom para temperaturas muito quentes. Então, por exemplo, o pessoal lá estava construindo uma usina lá no meio do deserto, no Catar. Então o amorfo era o mais indicado por causa dessa propriedade, ele trabalhar muito melhor em temperaturas mais altas. E ele é maleável também, né? Depende. Depende. Existem placas de silício amorfo que são de vidros resistentes, normais. Mas existem placas que são mais moles. Depende do tipo. Por conta da forma de produção dele, é possível fazer exatamente. uma placa maleável. Foi aquilo que eu falei, que é uma espécie de um gás que ele joga em cima do material, e se você fizer uma coisa em cima de uma placa maleável ou algo que tem uma forma diferente de uma placa, ele ainda fica lá. Hoje no Brasil até existe uma fábrica desse, só que ela nem é amorfo, ela usa orgânico mesmo, de material, acho que é em Belo Horizonte, que ela é o interior de Minas, que faz que você pode colocar uma coisa bem maleável, que você pode colocar em qualquer estrutura, só que a eficiência dela é muito baixa. Essa questão que o Caio comentou está ligada àquilo que eu falei da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a tensão, você prejudica a potência, logo a produção da placa. E o material de silício amorfo, ele tem um coeficiente de temperatura mais alto. Então, ele demanda mais energias para aumentar a temperatura, sofrer uma mudança de temperatura, diferente do silício monocristalino e policristalino, que tem coeficiente mais baixo, eles são mais sensíveis à mudança de temperatura. Acaba diminuindo mais ainda a tensão do... Isso é só por causa do material ou tem a ver também por causa da cor? Tipo, preto. O preto A cor é por causa do material. Hã? A cor é por causa do material e não o material por causa da cor. Entendi. Então, essa outra diferença que tem, vocês veem um monocristalino e o policristalino, eles têm um formatozinho diferente, dá pra você saber quando é uma placa feita de monocristalino ou policristalino. Quando é um monocristalino, é só o silício, ele tem que fazer o wafer, onde eles vão estar fazendo todo o processo e vão estar cortando. Só que esse wafer, ele é em formato de círculo. Só que você colocar um círculo dentro de uma placa quadrada é meio complicado. Então eles cortam e formam esse formato hexagonal. Agora o policristalino, ele é uma mistura de vários cristais. Então ele é mais fácil de se fazer e ele faz esse wafer em forma quadrada já que a placa é quadrada. Por isso que dá pra você ver numa placa, quando a célula for hexagonal, sabe que ela é de monocristalina. Quando ela for quadradinha certinho, ela é policristalina, que é o que é mais usado aqui hoje no Brasil. Pode passar aí. A usina provavelmente vai ser Provavelmente. Aí, hoje no mercado só vale a pena usar monocristalinos se você tiver querendo atingir um nível de produção
e tiver uma área reduzida, onde você precisa de uma eficiência maior de acordo com a sua área. Se a área não for um problema, economicamente falando, o policristalino é o que está atuando no mercado. Aqui na tabelinha da eficiência dos tipos de tecnologia, o silício monocristalino vai de 15 a 18%, o poli de 13 a 16%, o amorfo de 5 a 8%. Então ele é bem mais barato, mas é bem menos eficiente, precisa conseguir de uma área muito maior. Então ele foi muito usado numa época como é que é? Fullstar? Não, Fullstar Bom, uma empresa que ela basicamente produz os módulos delas de silício amorfo e usa ela mesma constrói as usinas dela com silício amorfo, que hoje em dia está quase fora do mercado. Gente, essas não são as únicas tecnologias, não existe só policristalino, monocristalino, amorfo, essas são as principais no mercado hoje em dia. Mas tem várias tecnologias, como eu falei, tem o orgânico, tem o telúrio que usa, mas assim, o pessoal fala, vai ser o novo boom da fotovoltaica, só que por experiência lá do professor ele dizia que isso aparece e logo desaparece. Existem placas até melhores do que a de silício monocristalino, que são usadas pela NASA nas estações espaciais delas, mas são muito caras, então não faz sentido para o uso comercial. Eu nem sei o que elas são feitas. Só me ilustrando também mais um pouco. Quando você fez esse slide? São as placas normais, a outra é aquela que a gente estava falando, daquele horizonte que você pode botar em qualquer lugar, em fachada, que é até um pouco mais estético, até uma coisa que o professor de tópicos, o professor Marco Aurélio, fala que para arquitetar é uma beleza, porque eles estão criando até em cores diferentes para você fazer melhor estética para a fotovoltaica. E ali embaixo é a telha da Tesla. Não sei se vocês já ouviram falar, que eles estão vendendo, eles vão começar a entregar ano que vem, ou daqui a 2 anos. São telhas que já, em vez de você colocar o telhado, você coloca a própria telha que já produz energia, que faz em 2 cores diferentes. E tem locais que assim, até usam a própria placa fotovoltaica como telhado, porque ela tem uma certa resistência e ela vai estar produzindo, mas não é tão indicado assim não, você usar ela como a placa mesmo, como telhado. Porque você acaba cortando todo o sistema de circulação de ar e refrigeramento, então ela pode aquecer mais e isso prejudica a produção dela. Da Tesla, né? Não. Pode ser que isso aconteça, eu não sei como é que é, porque essa tecnologia nova, Elon Musk fodão, não sei o que ele conseguiu com a tecnologia dele, não está no mercado ainda. Mas aqui ele falou que tem gente que bota a própria placa, o painel, como telhado. E que fica muito. Porque aí você corta todo o sistema de circulação de ar que ocorreria por baixo da placa e tal, então você acaba aquecendo mais o seu sistema. É ruim pra placa, né? Acho que não, né? Pra cá. Não altera nada, Não entrando chuva, tá ótimo. Se conseguir fazer certinho, porque além de tudo é meio difícil, né? Você pensar no telhado, as placas não tem aquela maleabilidade toda, então você tem que encaixar um monte de retângulo para formar um telhado. Na verdade, eu acho que você teria que fazer um forro por baixo, porque com certeza ia infiltrar água ali. Quando você pega um datasheet da placa, você tem algumas condições de testes por quais essas placas elas passaram, para você ter uma referência para você comparar uma placa com outra em relação a desempenho, tensão, corrente, e que não necessariamente refletem as condições onde elas vão estar operando. Então tem dois tipos de testes, o Stand Test Conditions, que é as condições ideais para testes, e as condições reais de uso do módulo, que não é bem assim, mas foi algo que eles fizeram para aproximar da realidade. O NOCT, que é as condições reais de uso, são as condições reais de uso quando a pessoa criou. Então, sei lá, nos Estados Unidos, a temperatura deles, a massa de ar deles, a radiação deles, então, essa é a condição. Mas no dimensionamento, a gente usa sempre mesmo não sendo o valor verdadeiro, a gente usa o STC. Nos Stand Test Conditions, as condições de padrão para o módulo é de 1000 watts por metro quadrado, temperatura da célula de 25 graus Celsius, que isso aqui não acontece em lugar nenhum, e massa de ar de 1,5. Massa de ar, imagina que você tem aqui o planeta, e a massa de ar seria
meio que a quantidade de ar que você teria da atmosfera até o ponto onde você está referindo. Só que isso aqui seria uma massa de ar 1, quando o Sol está perpendicularmente à placa. Massa de ar, aí à medida que o Sol vai andando e o planeta vai girando, a massa de ar, a distância vai aumentando. Então ele usa essa distância aqui de 1.5, eu não lembro qual é a fórmula. A fórmula de É o ângulo azimutal. Bom, 1 sobre o ângulo cosseno azimutal, que vai dar esse fator aqui que vai ser maior que 1. Aí eles usam como padrão 1.5, que tem um ângulo lá de 20, sei lá, uma porra de grana lá que foi essa questão. O legal também é que isso daí a gente sente calor por quê? No 12 horas da tarde, 12 horas. Por que a gente não sente o mesmo calor de 12 horas às 5 horas da tarde? Justamente por causa da massa de ar. Que é maior. Que no caso a massa de ar das 12 horas é menor. Daí concentra mais a energia pra gente. Mas tanto nas 12 horas como 4, 3 horas é a mesma irradiação, sei lá, que tá chegando pra gente. É a mesma quantidade de raios solares que tá chegando. Né? Acho que é mais ou menos, acho. 40 graus assim, o sol tá meio dia. Agora você inclina ele lá para 4 horas. Aí o Sol é o mesmo. Porque imagina que o planeta é desse tamanhozinho e o Sol é tipo. Não, mas tipo entendeu? assim, É a mesma coisa, sacou? Tipo assim, se o povo pensa na projeção que ele faz da Terra, ele faz os mesmos raios solares com uma área maior, com uma área longe do meio dia. Não, mas então, acho que é isso. você em um pedaço, você em Teresina, digamos. Você em Teresina vai estar recebendo a mesma quantidade, só na hora que ele muda, aí você para de receber. Tipo, às 4 e às 12 horas você vai estar recebendo a mesma quantidade de emissão. Não, sim, acho que depende. É meio dia mais quente do que aqui. Por causa da faixa. Não, lá é por causa da Localização. Então, é mais próximo da localização, porque a Lília Não, mas a Lília já recebe, aí já é a questão da inclinação dos raios solares, não é? Então, Cara, acho que é a questão também da difusão, quando o Sol tem que atravessar uma massa maior de ar, ele vai se difundindo mais. É pela difração também. Difração. Mas o que a Andresa está tentando falar é que a área que está recebendo radiação é a mesma e o Sol é perpendicular, então ela vai entre aspas, acertar tipo, toda a superfície igualmente, independente do horário, já que tipo, ele alcança. Tipo, ele só para de ter radiação ali quando ele não consegue chegar nessa área, vamos dizer assim. Seria isso. Tipo, a angulação não faz diferença nisso. O que faz diferença é porque tem mais massa de ar, então tem não, mais... tá convencido? Não, mas eu acho que eu vou fazer uma... Eu não criei isso agora, criei esse raciocínio agora, não me julgue. Mas imagina que o raio solar ele seja transmitido como um círculo. Se ele está meio-dia perpendicular aqui, ele vai ter uma área, porque ele tem um raio, e vai ter uma irradiação de acordo que vai ser por watt por metro quadrado. Agora, se está, sei lá, 4 horas da tarde, ele está atingindo assim a superfície terrestre, ele não vai ser mais uma bola, ele vai ser uma espécie de uma elipse, que vai ter uma área maior. Então, se o raio está emitindo a mesma energia, mas agora sobre uma área maior, a mesma potência, né? Só que agora para uma área maior, a irradiação vai ser menor. Faz sentido, né? Exatamente isso. Aí acho que não é por causa da massa de ar. Se a massa de ar deve ser mais pela difração mesmo. Que Estamos construindo conhecimento juntos. Chegar inclinado, pode ser que chegar inclinado, Não, a área é maior, sacou? Aí Não, tem mas o raio tipo, de luz é infinitamente pequeno, tipo, pequeno entre aspas, assim, tipo, a angulação não iria fazer diferença. E, por exemplo, se você transforma o raio de luz em um cilindro, vai acontecer isso, tipo, à medida que você vai deitando, tipo, a área que bate no Sol vai ser tipo, maior. Só que tipo, é infinitamente pequena essa parada, tipo, não vai fazer uma diferença significativa. Ele também não manda um fóton, né? Ele manda tipo, uma área de fóton. Então, sim, mas tipo, isso faz diferença em cada fóton individualmente. Porque tipo, o fóton ele se perde no meio do caminho, mas pelo efeito de difração, não por esse efeito. Não, assim, o fóton vai chegar do mesmo jeito. Mas se não tem menos fóton, não paga essas coisas.
Pode passar. Não vai chegar menos fotos por área. Eu acho que o que? Não, vai chegar o mesmo número de fotos, só que for uma área maior, então menos fotos por área. Aí você fecha um pouquinho de diferença. Não, acho que Galera, a gente. Depois a gente escuta isso aí. Galera do astrofísica. Beleza. Vou atrás disso. Aí aqui para comparação, o NOT, ele não usa 1000, ele usa 800 watts por metro quadrado, que já é diferente. A massa de ar é a mesma. Ele usa uma temperatura menor, que foi aquilo que ele falou, que isso acho que foi nos Estados Unidos, foi estabelecido. O NOT usa uma temperatura maior. Aqui tá 20 graus. Mas, tipo, é porque o standard, quando deixa 25 graus na célula, o NOT usa 20 graus de temperatura ambiente. Então você tem que somar com a temperatura da célula. Isso é realmente a temperatura verdadeira. Que normalmente você soma 40 graus da temperatura ambiente, que você é uma média que eles utilizam para estabelecer a temperatura da célula. E aqui eles também consideram possui vento, então eles botam no laboratório um ventilador a 1 metro por segundo de velocidade do vento. Tem esse órgão nos Estados Unidos que eles fizeram um teste com quase todas as placas que tem no mercado, que aí eles usam esses parâmetros que é meio que um mix dos dois, ele usa 1000, 1,5, usa a temperatura ambiente de 20 e também considera que tem vento. E eles disponibilizam todos esses dados no site deles. Então você baixa uma planilha no Excel e lá você pode comprar todas as placas. Então você mete um PROC-V lá, faz um filtro e você consegue achar todos os dados de todas as placas que eles já testaram. E aí são quase todas do mercado, então é bem útil para quem quiser pesquisar as placas. É bem legal para você decidir, porque às vezes 3 placas estão falando ali para você que geram 320 watt-peak, que é a condição dela no STC. Aí você vai olhar lá, uma placa gera desses 320, uma gera 300, uma gera 305, outra gera 310 nas condições normais. Então você vai ver que uma placa ela é melhor que a outra, ela gera mais potência do que a outra. Então pode ser um parâmetro legal para você escolher uma placa. Normalmente em locais que você vai fazer um sistema, a pessoa já escolheu qual módulo, principalmente pelo custo, mas se você tiver total liberdade, você pode pesquisar isso e escolher a placa por essa produção dela. Então, quais são as informações que estão disponibilizadas? Tipo, essa é a condição de teste? Volta um bocadão aí. Aí, esse aqui é uma datasheet da placa. Você tem a potência, você tem a tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, você tem a corrente de máxima potência, a tensão de máxima potência, que é aquela onde fica no joelhinho da curva. Você tem a eficiência do módulo, tem coeficiente de temperatura, então para você ver como vai ser a tensão que ela vai estar operando na temperatura ambiente, que ela vai estar localizada, tem a máxima corrente. O que mais? Você lembra de mais algum dado? Potência. Você tem o tipo de célula, você tem quantas células estão ligadas ali em série, em paralelo. Então o datasheet é bem completo. Vocês vão ver, a gente vai mostrar para vocês no dimensionamento, tem a temperatura influencia. Então ela tem esse dado, essa constante no datasheet, o quanto vai influenciar a temperatura no módulo. Tem dados mecânicos também, de quanto peso ela suporta, espessura, o peso dela em si. É bem completo o datasheet. Esse datasheet é importante para o projeto, então. Com certeza, total. Sem ele a gente não consegue dimensionar nada. A parte mais importante do projeto é o datasheet dos módulos e o datasheet do inversor. Então, sem isso aí você não trabalha. E naquele site dá para achar vários dos módulos. Sim. Mas o datasheet você não acha naquele site, ele só mostra, por exemplo, a potência dele nessas condições. O datasheet, você jogar qualquer placa que você joga, você encontra o datasheet delas, as empresas disponibilizam. E ele fala em qual teste que foi feito? Todos são feitos no STC, no NOCT. Esse Go California, que esse teste ele é separado, não tem informações. Acho que eu ofereço todos esses dados referentes a tensão e corrente e potência, mas quando você for procurar coeficiente, essas coisas você não vai encontrar isso do Califórnia. A gente vai dar no finalzinho, mas o que você faz para dimensionar? Você pega as condições de STC e você vai fazer uma correção no local que você está querendo instalar a placa. Tem todo o sistema de correção para você colocar a temperatura, aquilo, você não precisa usar. Porque mesmo esse Go California, ele é feito para as condições de temperatura, massa de ar da Califórnia, e não do Brasil. Você tem que sempre estar corrigindo.
Diodo bypass. Isso aqui é uma estrutura do módulo que ele é extremamente importante tanto para produção quanto para proteção do módulo. Qual que é a ideia desse diodo? Imagina que a gente usa essa analogia como se fossem bombas d'água, que tem uma capacidade de evasão. Então, quando você está conectando essas células em séries, você aumenta a potência e a corrente permanece a mesma. Então, quando você conecta várias células em série, você aumenta a tensão, mas a corrente é definida pela célula. Aí o que passa aí? O que acontece quando você sombreia uma célula é que você vai diminuir, de acordo com aquele gráfico, né, você vai diminuir a corrente que ela está tendo, e essa corrente vai, consequentemente, ela vai ditar toda a corrente do sistema como um todo. Então, você acaba produzindo, a potência do seu sistema cai, e passa mais um. Como essas aqui vão estar tentando puxar a corrente delas, mas elas vão estar travadas por essa, vai rolar essa energia excedente vai ter que ser dissipada em forma de calor nessa célula que está sombreada. Então, quando você sombreia uma célula, você está, primeiro, diminuindo a corrente e, consequentemente, a potência do painel como um todo, e ainda está sobrecarregando a célula sombreada e aquecendo ela. Passa mais um aí. Então, o que o diodo bypass faz? Quando ele identifica que há um sombreamento, ele corta o caminho, ele abre, né, o diodo estava fechado, ele abre, e essas células ficam indisponíveis, e você produz com potência total só com essas células restantes que não estão sombreadas. Então, além de você perder, por exemplo, a produção total era de 50, quando você sombreia uma célula, ia para 5, e agora com o diodo bypass você consegue uma produção de 25. Então você não perde tanto, e ainda está protegendo a sua célula contra o aquecimento, que isso vai afetar a vida útil dela. Mas isso não vai alterar a tensão de saída do sistema? Tensão de saída do sistema. Porque a tensão é a soma das placas. Você está pegando metade das placas, está pegando metade da tensão. Altera, cara? Por que eu não prestando atenção? Se tiver, quando o diodo bypass é ativado, ele altera a tensão da placa, por exemplo? Altera. Altera, né? O diodo bypass, o que ele faz? Ele tira do circuito aquelas células. Então ele vai abrir. Não funciona como um diodo normal. Quando você passa o inverso, ele abre. Mas ele não, essas células que foram separadas é só por questão de proteção que elas são tiradas. Tipo, elas não geram energia nesse momento que ela está... Não gera não. Mas aí não está diminuindo não, vontade, porque tá em paralelo, não? Aí se abrir o circuito, você continua indo com o mesmo tensão. É em série. Tá em série. Aqui eu desenhei para ilustrar um sombreamento, para ver se vocês entenderam o funcionamento do diodo. Aqui nós temos nossos módulos, e aqui são 3 diodos. Isso aqui, finge que isso aqui é uma árvore, um poste, algo muito grande, onde vai estar sombreando nossa célula. E que você... Não, isso não é um sol, isso é um poste. E que você vai ter 2 opções. Você vai colocar o seu módulo dessa forma, em pé, ou módulo deitado. Eu só troquei o referencial disso aqui porque ficou mais fácil, mas imagina que a gente está deitando o módulo. Como é que você vai escolher? Você vai colocar ele na vertical ou na horizontal? Imagina aqui, esse aqui é o nosso sombreamento. Vai bater a sombra aqui durante uma parte do dia, ele vai estar vindo e vai estar fazendo sombra nessa parte. Então esse diodo vai deixar de funcionar, esse diodo vai deixar de funcionar, esse diodo vai deixar de funcionar. No meio-dia, por exemplo, ele vai de novo pegar essa mesma área, deixando os 3 diodos fora do circuito, e aqui no final do dia a mesma coisa. Então você perdeu o seu módulo como um todo por causa desse sombreamento. Agora, se você inverte o módulo e coloca ele deitado, ele, por exemplo, na primeira parte do dia, ele vai estar sombreando essa parte aqui. Então ele vai estar tirando esse diodo de funcionamento, só que esses 2 diodos vão estar funcionando, essa parte da célula. Aí na hora que o sol vai andando, a sombra vai vir aqui. Aí esse diodo aqui para de funcionar, mas esses 2 continuam funcionando e aqui continua. Então, isso é outro ponto importante do diodo, é para você não acabar com ele todo. Você tem que ver o sombreamento para não atrapalhar na célula. Porque ele vai estar tirando sempre
quando tiver uma célula sombreada. E não é uma parte. Como ele está tudo ligado em série, se só essa partezinha aqui tiver sombreada, ele vai tirar toda a sequência aqui da célula. E a mesma coisa quando a gente sobe mais um pouco e vai para diodos em strings, porque aqui a gente está dentro da célula, né? A gente vai falar em diodos ligando módulos fotovoltaicos. É comum usar O que? esse esquema de diodo? Sim, não, ele já vem na placa. Sempre, né? Sim, já é o que já vem montado na placa. Passa aí. Então aqui é uma curva de produção, só para ter uma ideia. Isso aqui é sem sombreamento. Isso aqui seria com o sombreamento daquela célula. Aí com o diodo bypass, você tem um aumento da produção, né? Como seria como sem sombreamento, mas você está protegendo a célula e prejudicando menos a sua produção. Calma, então existem células sem diodo bypass? Não. Não. Não, tipo assim, isso aqui seria sem o diodo bypass. Como se fosse uma espécie de simulação, assim. Eu não sei, acho que não tem. Não existe, só se for xing-ling. É um sistema de proteção, se o cara não estiver botando, tá sendo idiota. Quem faz o ajuste quando a tensão cai é o inversor? Não. Quem faz o ajuste? Teve o sombreamento, aí o diodo bypass diminui a tensão ali, né? Aquele outro slide lá. É que vocês estão confundindo. O inversor, ele trabalha no aspecto geral, com módulos. Aqui a gente está trabalhando, isso que a gente está mostrando é dentro do módulo, tem 60 células. A gente está trabalhando dentro desse módulo, cada célulazinha pequenininha. Quem faz isso é o próprio diodo. Ele vai abrir o circuito e não vai deixar passar corrente de tensão, ele vai passar pelos outros dois circuitos. Mas Entendeu? assim, Não é o inversor não mexe nisso. você vai ter que fazer, você vai ter que regular essa tensão em algum ponto, né? Porque ela vai diminuir. Não, mas eu acho que é aquilo que o Alan tinha falado, realmente. Se você vê que aqui ele estava usando no máximo de um ponto de máxima potência, então a tensão é a corrente na qual ele estava trabalhando. Quando o diodo bypass foi ativado, a tensão diminui, mas ele consegue manter aquela corrente das células que estão funcionando normalmente. Por isso que a potência, a produção diminui, mas pelo menos não está sobrecarregando nenhuma das células. Que o inversor vai tratar muito quando você tratar em strings, porque isso aqui está acontecendo em uma célula. A gente vai juntar vários módulos, várias células dessas vão ser juntadas para um módulo, e vários módulos depois vão ser juntados para ter uma tensão e uma corrente. E aí, se um módulo estiver mais sombreado, aí sim o inversor vai trabalhar para escolher uma máxima potência. Mas isso aqui é dentro da célula, realmente é uma parte pequenininha de um todo. É no caso da placa. A tensão, tem uma célula, ela vai ter uma tensão, né? Você soma, a tensão de cada célula somada, né? Isso. Então, ali ele não existe uma queda de tensão na célula, assim, na polo positivo e negativo da célula. Não, você está cortando algumas células da placa que estavam... Quer ver? Passa mais um slide. Isso aqui é uma célula, é um módulo de 60 células, que era um padrão usado antigamente. Então, normalmente tem 3 diodos por placa e, vamos supor, aqui tem 20 células. Então, se essa célula aqui for sombreada, o diodo vai conectar toda essa parte aqui. Aí, então, a tensão vai ficar só por parte dessas, formada por essas células aqui de cima. No desenho que o cara fez no quadro. Exato. Então, o padrão é ter 3 diodos por placa. Pô, dá pra ter um bypass por célula. Seria ideal, né? Mas não sei qual a viabilidade econômica disso, e até prática de criação, de fabricação. Mas também a questão que são várias em série. Se uma célula da série para de funcionar, você não pode deixar ela no sistema, então tem que tirar todas. Então, o máximo que poderia colocar aí de bypass, por exemplo, é de 6 por 10 células. Então seria o máximo 6 diodos. Só que para que você colocar 6 diodos sempre, entre 10 e 20 células, tanto faz, sabe? É muito difícil você sombrear só uma célula. Provavelmente você vai estar sombreando uma área aqui. Mais de uma célula vai ser pega pela sombra. Pode passar. Dimensionamentos dos módulos. Então, aqui você vai precisar saber exatamente a insolação do local para extrair o máximo possível de energia desse módulo. Então, a energia nossa
tem a radiação, ela vai ser limitada pela eficiência do módulo. Não sei se vocês viram no datasheet, tem lá 16%, 18%. Então isso é o que deixa isso aqui faz o módulo produzir mais ou menos energia. Pode passar. Tá. Essa é a formulazinha que você usa para calcular quanto de energia vai produzir cada módulo. Você tem que pegar a insolação diária, daquele valor que a gente citou, de que tem sites que você pode botar uma estação meteorológica, que você hoje obtém por site, se você quiser fazer um leilão, você usa a estação meteorológica. A área do módulo, então você tem que ver, cada módulo eles têm mais ou menos um padrão, mas eles mudam um pouquinho, então você tem que ver qual a área dele. Tem lá no datasheet também. E a eficiência do módulo. Você vai multiplicar as 3 e vai multiplicar por um fator de 0,8, que é mais ou menos de perdas que você tem no módulo, por sombreamento, por poeira. Então a gente calcula esse valor para não sobredimensionar, achar que pô, meu módulo não tem perda nenhuma, eu vou produzir em 0,8. A gente usa como perdas. A gente vai entrar bem a fundo em todos os tipos de perdas do módulo nas outras partes do curso. Eu não lembro se é na parte 2 ou na parte 3, mas a gente vai falar de cada perdazinha dessa, porque chegar mais ou menos esse valor de 0,8. Isso é uma maneira mais rústica de se dimensionar. A gente usa isso muito para dimensionar a casa e coisas do tipo. Mas se você for fazer uma usina, você vai usar um software como o PVSys, que vai dimensionar cada um tipo de perda, seja por térmica, ômica, perda ômica, por sombreamento, tudo isso. Se vocês fizeram uma aproximação, somando todas essas perdas. Isso aqui é bem rústico mesmo. Isso daí é da norma ou não? Não, é um uso comum, assim. E aqui um exercíciozinho pra gente encerrar essa primeira parte antes do recreio. Então aqui tem a altura, largura, a área, eficiência e radiação no verão, inverno e média. Qual dessas 3 a gente vai usar? Eu já dei isso no último treinamento. A menor. Menor. Isso, a gente vai usar sempre a menor, porque a gente sempre dimensiona para o pior caso. Então bora lá, rapidinho fazer esse cálculo aí, para ver quanto chegar. Ver quanto um módulo produz, esse módulo da LD aí. LG. Posso botar? Vou botar a fórmula no quadro e deixo o que eu acho que fica mais fácil. Gente, porque na insolação também você está colocando quanto está chegando de O quê? Fala aí. Porque na insolação, quando você bota a insolação, você não está considerando se ele vai ficar assim, se ele vai ficar assim, nessa questão. Não. Usar isso. Tá dando pra ver? Tá meio primeiro Oi? Tá ruim pra ver aqui. Seguindo, a questão da área que o Benjamin falou. Tipo, de fato, se você pega esse vídeo dele, a área vai, tipo... Deixa apagado esse cara, tipo, porque tá vindo uma luz, ó. No caso, vai limitar. Mas tipo, se você diminui o raio desse... aplica o limite, diminui o raio, tipo, a área da seção perpendicular dele vai ser tipo, aproximadamente a mesma da seção que tá tipo, tocando o chão, certo? Tá. Beleza. É uma aproximação aceitável, certo? Agora, tipo, se você for pensar em tipo, infinitos dessas linhas que a gente aproximou tipo, o raio zero por cada um. Aí, tipo, as linhas batendo na superfície. A quantidade de linhas que vai tipo, bater na superfície não depende tipo, da angulação, certo? E da distância entre a radiação. Não, sim, eu concordo, calma. Só tipo, pense na minha aproximação. São várias linhas, então tipo, como tem angulação vai aumentar de espaçamento, certo? Só que depende do espaçamento, depende da angulação e do espaçamento entre elas. Se você tem um limite de espaçamento entre elas para zero, é uma aproximação que será para você dizer que tipo, não varia a diferença de... Bora lá, Bruno. Todo mundo fez? Posso fazer aqui no quadro? Pra encerrar? Deu quanto o valor que vocês acharam, mais ou menos?
Deu quanto vocês acharam, mais ou menos? 485. Isso. Errou. Eu. É porque ele botou 0,8 como N, né? Não, é porque eu pego. Uai, É por porque que não esqueci- podia pegar aquela área? Faltou o N. Oi? Por que não podia pegar Tem aquela área? 08 aí. Ah, não tem Tem zero. 08. Faltou 0,8, boa. Ah, bonito. Tava testando. Tava testando, todo mundo estava prestando atenção. Aham, verdade. Só vamos pegar pro 0,8 e dar o local. E a gente usou o inverno, como eu falei, o pior caso. Ou, tipo assim, eu nunca entendi direito porque a gente pega o pior caso, assim, cara. Porque assim, não tem questão de créditos. Então, porque isso é um- supostamente o que você não produziria no inverno, você pode produzir no verão e aí compensa. Isso. É porque tipo, isso é um sistema, como a gente falou, rústico. O que você vai fazer se for dimensionar um sistema fotovoltaico, você vai pegar cada mêsinho e vai fazer por ele, por cada mês. Mas assim, você vai calcular, pô, eu quero saber quanto o módulo produz mais ou menos de energia. Aí você faz esse cálculo. Agora, se você for fazer um dimensionamento, você vai pegar mês a mês, você vai usar um software para você saber exatamente. Consideração justamente do crédito também, né? Tipo, você Isso. vai dirigir tudo no mês, tudo no Um bom sistema ele balanceia. E também tem a questão que a gente conversou com o Mitsu, acho que você lembra, que a maioria das vezes não vale a pena dimensionar para pensando nos créditos num sistema tipo, de uso comum, em residências, por assim. Porque, querendo ou não, você sempre tipo, perde uma margem muito grande, que é aquele 100 kWh, que tipo, aquilo ali você perde. Sabe? Tipo, Isso, vale a pena se dimensionar para isso. no seu sistema. Então, nem sempre vale a pena sobredimensionar por algum período assim. É, porque aquilo que a gente até falou no treinamento, você sempre vai pagar aquele mínimo dos 100 kWh. Então, o ideal é você dimensionar o seu sistema para você produzir e pegar da rede 100 kWh. Porque se você estiver produzindo 100%, você vai estar produzindo 100% e pagando ainda 100 kWh. Então, é melhor você produzir até esse ponto, depois desse ponto você usar da rede, que é o que você já paga por ela, pela disponibilidade da rede. Se eu pegasse. Se você transformar o seu custo de instalação do sistema em dividir pela energia que você está produzindo, o custo vai ser menor, mesmo que você não produza toda a energia que você vai consumir no ano inteiro, o custo vai ser menor do que se você tipo, sobredimensiona o coisa e produz o ano inteiro. Eu tava trabalhando com isso, queria fazer um comentário. E tipo, a ideia que ele tá falando é que, por exemplo, você consome 500 kWh por mês. A ideia é que você produzisse, por exemplo, se você está numa conexão trifásica, são 100 kW obrigatórios por disponibilidade que você tem que pagar. Então você teria que dimensionar um sistema que produzisse 400 kWh por mês. Só que a irradiação ao longo do ano não é igual. Então, dependendo do mês do ano, você tem mais ou menos irradiação. Aí o trade-off que eu estava encontrando dimensionando esses sistemas. Que, velho, não tem como você dimensionar um sistema que vai produzir sempre 100 kW a menos do que o seu consumo mensal. Então, de fato, eu pegava a média e ia ter mês que eu ia criar bastante crédito, ia ter mês que eu ia ter que ficar abaixo do que eu consumia. Então, até que aconteceu na minha simulação, no primeiro ano, havia um período onde o cliente estava pagando uma conta, assim, não estava atingindo a taxa mínima, e depois ele não pagava só a taxa mínima e criava muito crédito, por causa da diferença da instalação dos meses do ano. Então, eu estendi essa projeção para 2 anos, para ver a utilização desses créditos no ano seguinte. Aí, a partir do segundo ano, você consegue ver tipo, como é que vai ser a tendência para o resto, de quanto que ele vai estar pagando por mês e de acordo com os créditos que ele produz, que ele vai estar consumindo depois. Então, eu tentei fazer um dimensionamento, mas eu acho isso aí muito Tem que ser pensado para cada ideal. situação. Eu achei melhor trabalhar com a média. Não, mas também Porque a longo prazo você... Também tem a questão do tamanho do sistema. Às vezes, por exemplo, tipo, você aumentar um pouco o sistema, tipo, sai muito mais caro, ou diminuir, também diminui o rendimento, assim, então tipo, é bem situação por situação. Tem muito fator, né? É uma coisa que tem que ser analisada para cada caso. Será que ele também abater 100%? É a ideia do cara. Também. Isso aqui é bem... na hora que você vai dimensionar o sistema fotovoltaico, são meus fatores. Tipo, por exemplo, você vai comprar um kit, às vezes é mais barato que comprar 12 placas, vale mais a pena do que comprar 13.
ou comprar 14 vale mais a pena comprar 3, é muito ver o custo-benefício. Você realmente precisa saber quanto o módulo produz, você usa dessa forma. No projeto você tem que ir bem mais a fundo, analisar tudo. Então a gente vai agora dar uma pausa de 15 minutos. Agora são 10h25. Bora estar aqui em 15 minutinhos certinho, não enrolar pra gente não perder nenhum tempo. Já preparei da vez para 5 de volta.